chegou. Amém. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aplausos, Senhor Jesus. Você pode aplaudir melhor aí. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, porque nós estamos aqui na tua casa, Senhor, prestando esse culto de adoração a ti. E nós queremos, meu Deus, te dar a honra e a glória e o louvor, porque tu és o nosso Deus, tu és o nosso Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, reconhecendo, Senhor, a tua soberania, reconhecendo o teu poder, a tua glória. Que o Senhor possa, meu Deus, nesta noite, ministrar a tua palavra aos teus filhos. Ministra, Senhor, a tua palavra a esta igreja. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Mateus, coloca mais um pouquinho de volume para mim, por favor. Obrigado, filho. Repita comigo assim: eu hoje estou em festas de Pentecostes. Amém? Amém. Pentecostes, a você lembra o quê? Batismo do Espírito Santo. Vandir falou batismo no Espírito Santo antes lá atrás, né? Espírito Santo de Deus. É isso, né? A festa de Pentecostes, né? Que o povo judeu celebra até os dias de hoje, é uma festa que é associada à família. E a festa de Pentecostes nada mais é do que, na sua origem, a festa da colheita. E o povo, né, porque foi Deus, né, que pediu ao povo de Deus, ao povo de Israel, que celebrasse essas festas. Muitas festas que são celebradas por aí, né, ela não tem, né, uma ordem de Deus. As pessoas fazem festa para tudo. E a gente está aí na época das festas julinas, que vão entrar no mês de julho. E as pessoas, né, comemoram essas festas, né, por um mito e não por Deus. A festa de Pentecostes celebra a colheita, mas foi Deus que pediu ao povo que celebrasse, porque Deus, né, é que faz, né, a semente florescer, é Deus que permite que nós venhamos a ter uma colheita. Amém. Se Deus não estiver abençoando, não vai existir colheita. Quando, né, a chuva para, né, e fica um bom tempo sem chuva, os lavradores, eles entram em desespero, porque eles vão perder a sua colheita, porque não tem chuva, né, para irrigar as plantas, para manter as plantas vivas. Então, para que se tenha uma boa colheita, é necessário que tenha chuva. E Deus, né, pediu ao povo, né, que celebrasse essa festa da colheita. Mas por que a gente está celebrando a festa de Pentecostes? É isso que nós vamos entender, e a gente vai ver como que Deus age de forma profética, como que Deus, Ele é um Deus que sabe ensinar o seu povo. E uma coisa interessante, né?
A festa da colheita, né, ela teve vários nomes, passando de tempos em tempos, né, o nome da festa da colheita foi mudando de nomes até chegar à festa de Pentecostes. Mas para a gente poder entender bem essa festa, é preciso a gente entender a origem desse nome Pentecostes. E antes de Jesus vir a esse mundo, 320 anos antes de Jesus vir a esse mundo, o Império Grego, né, já dominava todo o mundo antigo. A gente sabe da história bíblica que o povo judeu, por gerações, foi dominado por povos, povo babilônico, povo persa, né, povo sírio, né, e tantos povos que invadiram a terra prometida, né, e o povo de Israel sempre subjugado a esses povos. E o povo grego, né, a nação grega, se tornou uma grande potência mundial, e 320 anos antes de Jesus, os gregos já dominavam o mundo e eles tinham uma cultura muito forte. E o imperador grego fez um decreto obrigando que todo o povo daquela época aprendesse o grego. Então o povo judeu, né, além de eles falarem o hebraico, eles começaram também a falar o grego, porque é como o inglês hoje. Naquele tempo o grego é como se fala o inglês hoje no mundo inteiro. Se você quer viajar o mundo e se você sabe falar inglês, você não vai ficar, né, perdido, né? Porque em qualquer lugar a gente vai encontrar alguém que saiba falar o inglês. E nessa época todo mundo estava falando grego. Mas por que isso, pastor? Porque a origem desse nome Pentecostes vem de uma palavra grega que se chama Pentecostés. Fala assim, Pentecostés. Pentecostés. Que quer dizer, né, 50º, ou seja, 50 dias. A festa de Pentecostes é comemorada 50 dias após a festa de Páscoa. Então, a festa de Pentecostes ficou conhecida no mundo inteiro por causa do idioma grego que era falado no mundo inteiro. Se fosse falar, né, vamos ver aqui, a palavra original da festa da colheita se chama Hag-Haxasir. É até difícil de pronunciar, né? Hag-Haxasir. É difícil a pronúncia. O hebraico, só o povo judeu que falava. Mas o grego, o mundo inteiro sabia falar o grego e escrever. Então, a festa, né, de Pentecostes, na sua origem, começou com a festa da colheita, onde todo o povo judeu se dirigia a Jerusalém e eles levavam, né, os primeiros frutos, onde está interligada essa festa com a festa de primícias, que o povo judeu, além de dar o seu dízimo, né, eles davam dízimo com mantimentos, né? O povo também judeu dava as primícias. Então, é a festa da colheita, é conhecido também como a festa das semanas, né? E conhecida como o dia das festas das primícias, dos primeiros frutos, até chegar ao nome de festa de Pentecostes. E bem lá no início, né, antes mesmo, né, muitos anos antes de Jesus, o povo, né, que celebrava essa festa de Pentecostes, a festa da colheita, eles comemoravam no campo. Cada um fazia a sua colheita e reunia as famílias para agradecer a Deus.
Então, a festa de Pentecostes era uma festa que eles ofereciam, né, a colheita para Deus, agradeciam a colheita a Deus, né, e continuavam pedindo a bênção de Deus, porque eles reconheciam que aquela colheita que eles tiveram foi Deus que abençoou o povo. E não ficava só aí, né? Aí o povo judeu, quando levava esses primeiros frutos, o sacerdote da família lia a Torá, né, para o povo junto ali agradecer a Deus. E a gente sabe, né, que a Torá, né, que até hoje o povo de Israel lê nas sinagogas, né, são os primeiros 5 livros da Bíblia, o que se chama o Pentateuco. Então, eles pegavam, né, os 5 primeiros livros da Bíblia ali, naquela celebração, né, eles liam a palavra de Deus, a Torá, né, e eles reverenciavam Deus por aquele momento maravilhoso daquela bênção. E por que essa festa se perpetua até hoje? Porque Deus, Ele também quer que você tenha uma grande colheita, amém? Amém. E por que, né, que tem essa coisa do Espírito Santo de Deus na festa de Pentecostes? Porque na época, quando aconteceu, né, esse grande advento sobrenatural de Deus aqui na terra, através do Espírito Santo de Deus, quando o povo todo, né, foi agraciado por Deus com aquele mover do Espírito Santo sobre aquela multidão que estava ali em Jerusalém, nós lembramos que Jesus, né, antes de subir, ele falou para seus discípulos: olha, vocês não vão sair de Jerusalém, vocês não vão sair para pregar pelo mundo afora, antes que o Espírito Santo de Deus desça sobre vocês. Então vocês vão ter que ficar em Jerusalém. E os discípulos, né, obedientes, permaneceram em Jerusalém durante 40 dias. E durante esses 40 dias, aí acontece a festa de Pentecostes. O nome Pentecostes não é porque houve o batismo do Espírito Santo de Deus. Já existia a festa de Pentecostes, o que aconteceu no dia da festa de Pentecostes, quando todo o povo judeu, eles saíram de suas nações, muitos estrangeiros, né, muitos judeus que moravam em outros países, eles foram, né, para Jerusalém apresentar a colheita deles a Deus. Aí, o que acontece? O Espírito Santo de Deus vem e promove aquele grande derramamento do Espírito sobre todos que estavam ali, né? E todos foram batizados no Espírito Santo de Deus. E quando acaba essa festa, né, o povo começa a retornar, né, para suas cidades, para os seus países, e lá começa a grande colheita, porque todos aqueles que saíram dessa festa do Pentecostes, né, que foram batizados no Espírito Santo de Deus, eles saíram pelo mundo afora pregando o Evangelho e anunciando, né, esse grande mover de Deus na festa de Pentecostes. E Deus, Ele é tremendo, né? Deus, Ele é maravilhoso, porque Ele sabe de todas as coisas, e Deus sabia que se, né, o povo, né, judeu não passasse, né, por esse governo do Império Grego, né, o Evangelho não poderia ser anunciado, se espalhar pelo mundo antigo. Eu me lembro quando no seminário, a gente estudando, e eu ouvi isso, né, lá dos nossos professores, e eles falam que o grego, né,
era a língua mais importante da época, né? E já dominava 320 anos antes de Jesus vir, o grego já dominava o mundo. E o imperador grego, isso é um fato histórico, né, que a história secular conta, isso tem registros em livros que não é a Bíblia, registros históricos de que o imperador grego, ele obrigou um grupo de judeus, né, a traduzir, né, o Pentateuco, né, a Torá, para o grego, né, e todos os livros que foram escritos depois, né, do Pentateuco, todos eles já foram escritos, né, no grego. Foram escritos no grego. Por que isso? Porque o imperador grego, ele tinha na época a maior biblioteca do mundo. E faltava, quando ele descobria que tinha um livro que não tinha sido escrito no grego, ele obrigava o autor daqueles livros a escrever no grego, porque ele queria aquele livro na sua biblioteca. Então, aí ele separou 70 anciãos, 70 homens idosos, conhecedores profundos do hebraico e conhecedores profundos do grego, e assim traduziram a Bíblia para o grego. Então, por isso que no original da Bíblia, a Bíblia foi escrita no hebraico e no grego. Quando a gente vai para o seminário estudar, por isso que a gente aprende hebraico e grego, porque no original a Bíblia foi escrita nesses idiomas. E aí Deus, sabedor de todas as coisas, Ele permitiu que acontecesse isso tudo, que quando a Bíblia fosse escrita no grego, o mundo inteiro poderia conhecer a palavra de Deus, porque era um idioma conhecido por todos, já o hebraico não. Então, o Evangelho começou a desenvolver, a crescer, quando as pessoas começaram a ter posse, né, de Bíblias, né, da palavra de Deus no grego, que eles poderiam ler, já que no hebraico é um idioma muito difícil, muito primitivo, né? Não tem vogal, né? É só consoantes, então é dificílimo. Então essa festa, né, de Pentecostes se espalhou pelo mundo, porque recebeu o nome no grego, Pentecostés, né, que significa 50º dia, 50 dias após da festa de Páscoa se celebra a festa de Pentecostes. Então, a festa de Pentecostes é uma festa familiar, onde se reúne todos os, né, as famílias, e eles levam esses frutos e a presença de Deus através da Torá, e depois com a presença do Espírito Santo de Deus. Então, a festa de Pentecostes não é uma festa simplesmente, né, para as pessoas dançarem, pularem. Ela tem, né, uma essência espiritual, altamente espiritual. Uma festa que é um ensino de Deus para as pessoas entenderem que nós precisamos agradecer sempre a Deus pela colheita e pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Então eu quero pedir a vocês que vocês abram agora suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 2. Todo mundo achou? Amém. Amém? Atos 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num
mesmo lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: Vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus, todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Até aqui. Amém? Então aqui acontece, a grande iniciação da igreja cristã. Então, Pentecostes se dá início da igreja cristã, porque eles não estavam autorizados a sair, os discípulos, os apóstolos, eles não foram autorizados por Jesus a sair antes da descida do Espírito Santo de Deus. Aí acontece esse grande advento sobrenatural, onde labareda de fogo, vento impetuoso, pessoas de vários países, os apóstolos pregando, Pedro, todos eles ali pregando para aquela multidão, e cada um daquelas pessoas que eram de países diferentes conseguiam ouvir na sua própria língua. Ou seja, o Espírito Santo de Deus estava sendo intérprete para cada pessoa que estava naquela multidão ali. Cada um conseguia ouvir na própria língua natural do seu país. E a festa de Pentecostes estava acontecendo. Essa multidão estava em Jerusalém porque eles foram levar as suas primícias, as suas colheitas e apresentar a Deus. E eu queria falar algumas características dessa festa de Pentecostes. A primeira é que era uma festa alegre e solene. Você pode encontrar lá em Deuteronômio 16:11. Você vai ver que o povo se alegrava, mas ao mesmo tempo era solene. O momento de Deus é fundamental. Eles paravam para ouvir a palavra de Deus, mas a alegria era uma característica de todos que participavam da festa de Pentecostes. A segunda característica é porque essa festa era dedicada exclusivamente a Javé, a Deus. Deuteronômio 16:10. Então, tem aquela palavra que Deus não divide a sua glória com o outro. Então, o povo de Deus, o povo de Israel, sabedor do que Deus fez,
né, essa festa era uma festa de dedicação a Deus. E nós, nos dias de hoje, precisamos ser gratos a Deus e precisamos dedicar, né, as bênçãos que a gente recebe, dedicar a Deus. A gente precisa, todo culto nosso precisa ser uma grande festa, precisa ser uma grande celebração. E a festa de Pentecostes tem essa característica de alegria, né, de dedicação exclusiva a Deus. Outra característica dessa festa de Pentecostes é que eles agradeciam a Deus pelo dom da terra e pelos estatutos divinos. Não era assim, como você convida alguém, vamos ali para uma festa, né? Vamos ali numa festa, vai ter uma festa legal ali, e você vai sem saber o motivo. Não, o povo de Israel, eles iam, né, para esta festa com a intenção única de agradecer a Deus, de dedicar essa festa a Deus. A pessoa principal dessa festa era Deus. E a nossa festa, né, principal deve ser Deus, deve ser Jesus, deve ser o Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Se você for ver lá em Levítico, capítulo 23, versículo 21, você vai ver que essa festa era uma santa convocação. A gente precisa, né, por exemplo, o pastor, né, quando a gente faz um convite para você estar no culto, no culto de segunda-feira, agora a gente retomou o culto, né, de segunda-feira, né, Vandinho? Restauração Underground. E a gente tem o nosso culto de sexta-feira e o nosso culto de domingo. Quando o pastor fala, né, e fala assim, nós precisamos estar aqui, né, no culto tal, é uma santa convocação. Tem que ser motivo de alegria da igreja e não pode ser assim, poxa, mais um culto? Mas a gente já tem tanto culto na igreja. A verdade é que o ideal é se a gente pudesse ficar 24 horas na presença do Senhor. Amém. Se a gente pudesse louvar, no céu vai ser assim, né? Lá não tem dia, né? Não tem noite, né? Mas vamos imaginar 24 horas, né, ininterruptas de louvor e adoração. No céu será assim. E Deus, Ele quer que a gente tenha essa característica do povo que ia para essa festa de Pentecostes, alegria e estar debaixo do mover do Espírito Santo. Amém? Amém. Então por isso que a festa de Pentecostes é uma festa da família, mas é uma festa também para celebrar, né, a presença do Espírito Santo de Deus. Então é uma santa convocação. Outra característica dessa festa de Pentecostes é porque ela celebrava o ciclo da vida. A gente, por um acaso, a gente tem alguma festa na igreja que a gente celebra a vida? Não tem, né? Mas agora a gente entende que a festa de Pentecostes é para celebrar a vida. Você está vivo. Glória a Deus. E você estar vivo é dom divino, é dom de Deus, amém? Amém. Você pode aplaudir a Deus por isso? Eles reconheciam e celebravam o ciclo da vida, porque o lavrador, né, ele entende muito bem, ele sabe a época certa de lançar a semente no solo, ele conhece muito bem as estações do ano, ele sabe quando pode plantar isso, quando pode plantar aquilo. A gente sabe, né, que até para podar, né, uma planta tem a época certa para podar, senão você acaba matando a planta. Então, eles celebravam a vida. E nós, igreja do Senhor Jesus, precisamos celebrar a vida. Muitas vezes a gente se vê, né, a gente reclamando, a gente murmurando disso e daquilo. Nós precisamos celebrar a vida. Porque enquanto a gente está vivo, né,
muitas pessoas estão morrendo. É o ciclo da vida. Então você está vivo, então você tem que comemorar, você tem que celebrar. Amém? Amém. Então essa festa é uma festa educativa, que ela vem para ensinar ao povo de Deus. A festa da colheita não celebra um mito, mas a ação de Deus que cria e sustenta a vida do mundo criado. Nós não estamos aqui festejando, né, um Deus de barro. Nós estamos aqui celebrando um Deus que está vivo, amém? Amém. Ele não está morto. Jesus, ele morreu, mas ele ressuscitou. Então Jesus não é um mito como Maomé, né? Jesus não é um mito como Buda. Esses morreram, estiveram aqui nesse mundo, né? Morreram e ficaram mortos. Eles não ressuscitaram. E qual é o principal motivo da festa de Pentecostes? Né? Era para reafirmar e aprofundar o sentido de fé em Deus, em Javé, o Deus Criador e Libertador. Porque, o que? Eu já falei aqui, festa de Páscoa. E a festa de Páscoa, né, faz lembrar a libertação do povo lá no Egito. Então esse povo que estava celebrando, né, a festa de Pentecostes, eles entendiam, né, que deveriam se aprofundar com a fé de cada um deles no sentido de Deus Criador e Libertador. Olha que coisa tremenda. Que profundidade, né, para se celebrar uma festa. E a gente sabe como que o povo, né, de Israel, eles sempre ensinaram aos seus filhos, as gerações, filhos, netos, bisnetos, e todos eles até hoje aprenderam, né, o sentido dessa fé, né, de crer em Deus como Criador, como Libertador e como Salvador. Outra coisa interessante nessa festa é que eles aprendiam a fraternidade. Se você ler, né, for lá no Antigo Testamento, Deuteronômio, né, você vai ver desde quando se começou a celebrar a festa da colheita, que quando né, o povo ia até o sacerdote e eles apresentavam, né, o excedente, né, a oferta de primícias é o excedente da colheita. Eles deixavam com o sacerdote, né, aqueles frutos, aqueles alimentos, tudo que eles colhiam, deixavam com o sacerdote e o sacerdote distribuía, né, primeiro com os levitas que trabalhavam, né, lá junto com o sacerdote, e depois era distribuído todo aquele alimento com os necessitados. Todo mundo que ia para a festa da colheita, ele sabia que esse excedente era para abençoar aqueles que de repente não conseguiram colher nada, que estavam passando necessidade. Então o sacerdote atendia a necessidade. Então eles tinham um entendimento, né, dessa fraternidade. Então a festa de Pentecostes é o fortalecimento da fraternidade entre as famílias agricultoras, né, e a população da cidade, que a população da cidade também, eles não plantavam, mas o alimento tinha que chegar para a cidade. Ai de nós que moramos aqui na cidade, né, se não tivesse os agricultores. Hoje o feijão aí está aí, né, R$10, 11, 12 reais o quilo, né, mas ainda tem um alimento, né? Se a gente trabalhar forte, a gente vai ter condições de comprar o feijão, mesmo caro, a gente vai ter condições de comprar, porque o nosso Deus, ele nos abençoa na colheita.
Amém? Amém. A outra característica da festa de Pentecostes era aprender a ter compromisso com Deus e a comunidade. Olha só a visão, né? Como que Deus foi ensinando com o tempo ao povo de Israel. Eles começaram a ter essa visão, que essa festa, né, era para ter compromisso com Deus e com a comunidade. Então, nós hoje, Igreja do Senhor Jesus Cristo, nós precisamos ter um compromisso com Deus em primeiro lugar e segundo com a comunidade. Nós precisamos pregar, nós precisamos anunciar, nós precisamos fazer muitas festas de Pentecostes em nossa igreja para que as pessoas possam conhecer a visão de Deus. Amém. Com essa festa tão linda. Outra coisa que eles aprendiam nessa festa de Pentecostes é que Deus ensinou ao povo de Israel a entregar, né, o excedente, né, a fim de que essa oferta seja compartilhada com os menos favorecidos. Tem o princípio da solidariedade e igualdade social. Olha só que coisa tremenda, né? Porque ninguém que participava dessa festa ficava lá chupando o dedo. Todo mundo era atingido pela graça de Deus, porque o povo entendia que eles precisavam distribuir esses dons que Deus estava dando a eles e isso lançar sobre todos. Ninguém podia ficar sem alimento naquela festa. Então, para os dias de hoje, festa de Pentecostes, a gente tem se alimentado aqui, né? Todos os cultos em nossa igreja, nós temos sido alimentados. Deus tem nos alimentado, mas nós precisamos distribuir o que Deus tem nos alimentado para que a bênção venha sobre todos. Isso é festa de Pentecostes. Isso é solidariedade. Isso é igualdade social. A gente não pode ficar indiferente quando a gente sabe que uma pessoa está passando necessidade. Eu sonho, né, um dia, isso é um sonho, mas nós vamos ver em nome de Jesus Cristo, um dia quando essa igreja aqui, né, ela vai estar num tamanho tal, porque essa igreja aqui é igreja de multidões, amém? Amém. Você crê nisso? Levante sua mão e dá glória a Deus aí. Glória a Deus. É uma igreja de multidões. Na sexta-feira, aqui no nosso culto, né, do Shabat, nós tivemos uma revelação tremenda de Deus, né, com uma pessoa que estava visitando a nossa igreja. E ele falou, né, que Deus estava mostrando a ele que tinha uma mesa muito grande aqui na igreja e muita fruta em cima da mesa. Mas que não era só um tipo de fruta. Eram muitos tipos de frutas. Ele estava querendo dizer o quê? Que a colheita, né, dessa igreja, Deus estava trazendo essa revelação através daquele irmão, né, que Deus tem uma colheita muito grande para essa igreja e você faz parte dessa colheita. Aleluia. E tudo aquilo que Deus derramar sobre essa igreja virá sobre você, porque você é a igreja do Senhor Jesus. Deus te plantou aqui e é aqui que você vai prosperar, é aqui que você vai conquistar, e a grande multiplicação que Deus vai fazer, Ele vai fazer na sua vida, amém? Amém. Glória a Deus. A gente precisa aprender a repartir os dons, ser solidários, né? Ajudar as pessoas. A festa de Pentecostes também tinha um motivo de agradecer. Eles aprendiam a agradecer a Deus. Agradecer a Deus pelo dom da terra. E eles aprendiam, né, a palavra de Deus, a Torá, o Pentateuco, quando eles estavam celebrando essa festa. Então essa festa não era assim, aquela
vai todo mundo correndo para a festa sem saber o motivo da festa. Todo mundo ia e sabia que teria um momento de alegria, mas teria também, né, esse momento de aprendizado da palavra de Deus. E a gente está quase acabando, né? E essa festa, né, por que ela estava sendo celebrada em Jerusalém, se a origem dela era no campo? O rei Josias, né, rei de Israel, ele fez um decreto, né, que todas as festas que eram celebradas por Israel teriam que ser agora comemoradas dentro do templo. E desde então começou a se celebrar dentro do templo, dentro da igreja, e por isso que nós estamos celebrando aqui, e não lá no campo, né? Se não fosse isso, esse decreto do rei, com a permissão de Deus, né, a gente teria que ir lá no campo, né? Domingo passado, né? Foi domingo passado ou retrasado? Foi domingo passado, eu coloquei uma mesa aqui, né? Passado, né? Com um monte de produtos da terra, estava linda a mesa, né? E para a gente lembrar, né, que a gente tem que agradecer, né, porque às vezes a gente leva, né, os alimentos para casa, essa colheita, e a gente não lembra de orar, né, quando chega as compras, né, e a gente agradecer, levantar as mãos, Senhor, muito obrigado, porque isso é bênção. Eu não trabalhei lá na lavoura, mas o Senhor me deu condições de eu colocar todos esses alimentos dentro da minha casa. Agradecer a Deus. Então o povo, né, ia para Jerusalém. No projeto de reforma pelo rei Josias, no século 7 a.C., todas as festas foram levadas para o templo. E por quê, né, que foi para o templo? Porque qual foi a concepção do rei Josias para levar as festas para dentro do templo? Primeiro, que Jerusalém é a sede do governo, a capital política e espiritual. Quando a gente faz a marcha para Jesus, né, a marcha para Jesus é um ato profético. E teve uma dessas marchas aí para trás, teve uns 2 pastores que queriam levar a marcha para fazer em Papucaia. E aí eu, o apóstolo Sidney, tivemos que nos posicionar, né, e ter que explicar aqueles 2 pastores que a marcha para Jesus em qualquer lugar do mundo se faz na sede da cidade, do município, porque o governo está aqui, né? A sede onde decide tudo está aqui. E aí eles entenderam, né, que a marcha para Jesus deveria continuar sendo feita aqui em Cachoeiras, porque tem um bairrismo bobo, né, entre Cachoeiras, Japuíba, Papucaia. Um fica querendo puxar uma coisa para outra. A gente teve que explicar isso tudo, que não é questão de bairrismo, é questão que esse ato profético necessita fazer na sede do município, né? Então o rei Josias, com visão de Deus, ele levou essas festas para dentro do templo e para Jerusalém, porque lá era a capital política e espiritual, né, de Israel. A segunda coisa é que o rei Josias viu que Jerusalém é uma cidade com fortíssima tradição. Olha, Jerusalém é uma cidade milenar, né? Milenar. Outra coisa, por que a festa de Pentecostes é em Jerusalém? Porque em Jerusalém encarna-se todas as contradições e conflitos do mundo. Não é verdade? Isso não acontece hoje lá? Dentro de Israel, né? Tem árabes, tem palestinos, tem judeus, tem gente do mundo inteiro lá. Então tudo o que acontece no mundo dentro de Jerusalém acontece. Então tinha que começar, tinha que partir, né? É como a gente fala, quando chega alguma coisa nova no Brasil, a gente fala assim, isso veio dos Estados Unidos, não é? Toda porcaria, todo lixo que chega para a gente aqui, começou lá nos Estados Unidos.
Naquela época começava tudo em Jerusalém. Como o apóstolo René, né, volta e meia ele fala nisso, né, que a visão celular, né, ela vai ter a sua explosão no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Aí, mas a visão não está crescendo lá em Manaus, não está crescendo no norte do Brasil, no nordeste está crescendo. Por que Rio de Janeiro? Aí ele falou assim, porque tudo que acontece no Rio de Janeiro, tudo que acontece no Brasil, acontece primeiro no Rio de Janeiro. Ele tem uma visão espiritual. Então o rei Josias tinha uma visão espiritual, né, de levar a festa de Pentecostes para dentro da igreja, para dentro do templo. Essa festa também é o centro, né, Jerusalém é o centro de todas as tensões da vida judaica. Então tudo de errado, tudo que de certo que o povo judeu fazia, começava em Jerusalém. Né? Sente-se em Jerusalém, sente-se o amor dentro da condição de ódio. Né? Jerusalém, Israel vive em guerra ali com os palestinos, né? Solta o foguete para lá, solta o foguete para cá, mas quem vai em Jerusalém, quem vai em Israel, né? Como o pessoal lá de Araruama, o nosso apóstolo, já foi dezenas de vezes a Israel, e quando eles voltam lá, eles dizem que não querem voltar, querem ficar lá, né? Com todas as contradições, Jerusalém, né, é a capital mundial, né, espiritual do mundo. Né? Em Jerusalém nasce a esperança em meio ao desespero. Em Jerusalém o povo acredita que se dará a plenitude da vida. Jesus, quando voltar, né, a Bíblia diz que todos verão Jesus voltando, mas Jesus, ele vai se estabelecer em Jerusalém para fazer o grande julgamento final. É em Jerusalém que ele vai se estabelecer. E no Novo Testamento, o sentido de Jerusalém atinge o sentido universal. Né? Através de Jerusalém foi que a igreja primitiva nasceu. Foi no Pentecostes que a igreja cristã nasceu. Então tudo, né, parte de Jerusalém. Por isso que a gente tem, né, essa bandeirinha aqui de Jerusalém. Né? Essa bandeirinha aqui é de Jerusalém. E tem um salmo que diz assim: orai pela paz de Jerusalém. A bandeira de Israel, a gente está venerando Israel. Não, nós precisamos amar esse povo para que as promessas de Deus se cumpram sobre o povo de Israel. Quando se cumprir sobre o povo de Israel, todos nós vamos ser atingidos. Aí Jesus voltará. Né? Então a gente tem que orar por Israel, a gente tem que orar pela paz em Jerusalém. E por último, né, a festa de Pentecostes, né, nos dias de hoje, festa da família. Eu anotei assim: a festa de Pentecostes é a mais notável das festas que veio comemorar a fundação da igreja cristã. Foi tudo que aconteceu ali nessa festa de Pentecostes, né? Onde os homens, as mulheres, as crianças, todos que estavam ali naquele momento foram batizados no Espírito Santo de Deus. Ou seja, a igreja, né, quando comemora a festa de Pentecostes, é uma celebração da família, mas também uma celebração ao Espírito Santo de Deus. A igreja, né, cristã, a igreja evangélica, porque foi nesse grande momento que se deu o pontapé inicial para se começar, né, a grande colheita dos homens. Né? A grande festa de Pentecostes acontece num grande momento de alegria do povo judeu. Olha, eles tinham todos ido para Jerusalém, todo mundo levou, né, a sua colheita, todo mundo apresentou
a sua primícia, e festa em Israel não dura um dia não. Tem festa, né? Tem a festa das semanas. Essa festa de Pentecostes era conhecida como festa das semanas. Durava 7 dias, 14, tem festa em Israel que dura 21 dias. Era uma grande celebração, né? Então, isso representa o que para nós? Todos os dias nós devemos fazer uma festa para Deus, amém? Amém. Todo culto é uma festa para Deus, é o reconhecimento do poder de Deus sobre nossas vidas. O sobrenatural de Deus vem sobre a igreja, né? O Espírito Santo se move sobre o povo de Deus. A igreja, né, que não se move pelo Espírito Santo de Deus, ela não subsiste, né? Ela não vai suportar. Então nós precisamos todos os dias, né, estar pedindo ao Espírito Santo de Deus que Ele venha derramar o seu óleo sobre nossas cabeças. Precisamos de lembrar que o Senhor Jesus, né, pediu a seus discípulos que ficassem em Jerusalém. E isso aqui, né, é um ponto importante na festa de Pentecostes, porque imagina se os discípulos de Jesus não tivessem obedecido a Jesus, tivessem saído antes do batismo no Espírito Santo de Deus. A igreja iria sucumbir, ela não iria subsistir, porque ela não estava revestida, né, com o Espírito Santo, não teria a autoridade, né, para pregar e anunciar. Toda aquela multidão presenciou o grande Pentecostes, todos sendo batizados no Espírito Santo. Então todos foram. Para a gente ser batizado no Espírito Santo de Deus, nós precisamos, né, estar levando uma vida de santidade e também pedir. Nós temos que pedir ao Espírito de Deus que Ele venha nos batizar para que Ele possa revestir a sua igreja, para que a gente possa anunciar com ousadia. A igreja, né, ela se encheu de poder dado pelo Espírito Santo lá no Pentecostes. Então, festa de Pentecostes é o momento de nós celebrarmos como família, mas é o tempo também de um renovo, do novo de Deus. Nós cantamos aqui, né? Nós falamos do novo de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus, ele vem sobre nós, nós entramos no novo de Deus. Nós não podemos viver aquela vida, né? Aquela vidinha, né, sempre no mesmo passo. Deus, ele requer que a igreja acelere o passo. Deus requer que a igreja se mova, que a igreja caminhe, que a igreja avance. Amém. E só mesmo quando nós somos batizados pelo Espírito Santo de Deus é que nós deixamos de ficar paralisados e saímos, né, para anunciar, né, o nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. E por último, a última palavra. Agora a igreja está pronta para proclamar que Jesus Cristo é o Redentor e Salvador. Amém. Pentecostes, para nós, festa de Pentecostes é festa da família, mas é festa de proclamação.